Oi, gente querida, gente amiga, povo que são humilde como nós, estamos aqui mais uma vez para apresentar um vídeo. Dessa vez a gente vai trazer uma palavra de reflexão, porque Jesus disse que nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E esse canal é o canal Unidos ao Criador, onde aqui também a gente tira parte desse canal para a gente mostrar trabalhos que a gente faz profissionalmente na parte artesanal de madeira. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão. Jesus disse que devemos orar por Jerusalém, pela paz de Israel, porque nós estamos vendo hoje o mundo tomado em conflito. E temos tudo para ser um mundo feliz. Mas por quê que o mundo está em conflito em todas as partes, né? O próprio Albert Einstein, que era um judeu, ele falou uma frase muito impactante, eu acho. Ele disse que a Quarta Guerra Mundial não existiria, porque na Terceira Guerra não iria sobrar nem pau, nem pedra. E será que, diante desse cenário mundial que nós estamos vendo, guerra, conflito no mundo, o que temos que fazer? É orar, é se preparar. Porque, como a gente bem entende, cada pessoa sabe e é muito falada de guerras, rumores de guerra. Foi o que Jesus falou. E sobre a sua palavra vamos refletir um pouco sobre aquele povo tão abençoado que é o povo de Israel. Aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, 20, Jesus ele diz assim, ó: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo a sua devastação. Historicamente, todos nós sabemos, quem estuda as Escrituras, historiador, sabe que Israel ele vem de uma descendência muito antiga, lá de Abraão, né? Quando a gente vê nas Escrituras, lá em Gênesis 10, Deus chama Abraão, Niú dos Caldeus, e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que mana leite e mel. De ti farei uma grande nação. Será abençoado quem te abençoar, e amaldiçoado quem te amaldiçoar. E a tua descendência na terra é como a areia do mar. E aquela promessa foi dada para aquele homem que Deus escolheu, chamado Abraão. Mas a sua esposa, Sara, já em avançada idade, nada de vir um filho. E ela pega a sua serva, Agar, e dá para Abraão, e Abraão coabita com a Sara e tem um filho chamado Ismael. Mas depois que a promessa de Deus se cumpre na vida de Sara com Abraão, que vem o filho da promessa, que é Isaque, Sara, ela expurgou aquele filho que era de Abraão, com Agar, e aquele filho, ele saiu pelo mundo afora e deu origem a um povo, que é o povo árabe. E a gente vê que Abraão, ele segue a sua descendência. Ele tem o filho chamado Isaque, Isaque tem Jacó, e Jacó, ele tem 12 filhos, que é as 12 tribos de Israel. E ali aquele povo ficou na escravidão do Egito por 400 anos. E saiu dali, foram 70 pessoas ali para o Egito, na época que José foi vendido ali para Faraó, e saiu mais de 600 homens, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Mas o povo de Israel é um povo escolhido por Deus, um povo diferenciado na terra, um povo que tem uma genética diferente de qualquer outros povos na terra. Mas teve um problema com o povo de Israel, é que esse povo desobedeceu muito às ordens de Deus. E tudo aquilo que Deus deu por lei a Moisés ali no Monte Sinai, muitas das vezes o povo de Israel rejeitou a promessa, desobedeceu a Deus. E por causa disso, desde a antiguidade, veio uma perseguição muito grande para o povo de Israel. Porque, e muitas das vezes, aqueles povos, né, adoraram a outros deuses que Deus proibiu eles adorarem, como os Baal, Baalim, enfim. Mas esse povo, através de Josué, conquistaram a terra prometida
que hoje é Israel, a nação santa. Mas cada um de nós devemos dar graças a Deus pelo aquele povo, mesmo que desobedeceu, mas Deus ama profundamente a nação de Israel. E teve um problema. Na época que Jesus veio a este mundo, porque Jesus ele é da descendência da tribo de Judá, da tribo que veio Davi, né? Então Jesus, ele é da tribo de Judá, por isso que ele é considerado judeu. Então o povo judeu, eles rejeitaram Jesus. Mas o plano de Deus é salvar todos os judeus no fim dos tempos. E como a gente vê, o povo judeu está se convertendo realmente a Jesus. Se a gente lê ali no Evangelho de João, a gente vê Jesus, ele mencionando, eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam, mas a todos quanto o receberam, eu dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no meu nome. Isso é o povo gentil, o povo que não tem uma linhagem judaica, tem realmente a oportunidade de ser salvo, crendo na obra do Senhor Jesus. Ou seja, sendo transformado pelo Senhor Jesus. Porque o Senhor mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ninguém chega a Deus sem for por meio de Jesus Cristo. E na época em que Jesus ele veio, poucos judeus aceitaram Jesus, poucos, porque esperavam que Jesus ele viesse de uma linhagem real, rei, né? E Jesus ele nasceu numa manjedoura. Então o povo judeu naquele momento não receberam Jesus como sendo filho de Deus, e como até os dias de hoje tem muitos judeus que ainda esperam a vinda de Jesus. E por isso que, por causa disso, que Deus tem um grande amor pelo povo judeu, por causa disso que Deus muitas vezes permite que o povo de Israel seja perseguido. E a gente vê que a perseguição ela é antiga, né? Quando o rei Nabucodonosor mesmo, ele invadiu ali, levou cativo para a Babilônia muitos judeus, que foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e muitos outros judeus. Também um rei da Pérsia levou muitos judeus israelitas para outras nações. E a gente vê ao longo da história da humanidade a perseguição a esse povo tão abençoado que é o povo de Deus. E todo aquele que é contra o povo de Israel é contra o próprio Deus. E quem é contra o povo de Israel? É exatamente pessoas que não conhecem a Deus como seu Salvador. Porque o livro de Apocalipse, João, ele tem uma visão de que nos finais dos tempos, 144 mil, de 12 mil de cada tribo de Israel, terá o selo de Deus e será salvo. Ou seja, o povo judeu acordando e saber que realmente Jesus, sendo o Filho de Deus, o judeu da tribo de Judá, que veio salvar, então ali João, ele teve essa visão. Também João ali, no livro de Apocalipse, ele diz que viu uma outra multidão, de todas as raças, de todas as nações, de todos os povos da terra, com palmas na mão e clamando ao Senhor, que também foram salvos. Mas o povo judeu, eles têm uma primordialidade com relação ao Senhor, por causa do grande amor que Deus tem pelo povo de Israel. Mas, como eu li aqui agora, no livro de Lucas 21, versículo 20, quando verdes Jerusalém sitiada de exército, erguei a mão para o céu, porque está próximo a vossa redenção. Se a gente ler também aqui, no livro aqui de Zacarias, capítulo 14, do versículo 2, a gente vê aqui também, ó. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante dos povos não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações que for contra Israel no dia da batalha.
Qual o cenário que nós estamos vendo aí no noticiário, meus irmãos? É as nações contra Israel, né? As nações contra Israel. Você está vendo aqui, está ouvindo da boca de uma pessoa humilde essa palavra que vem da Bíblia, mas nós estamos interpretando conforme está escrito aqui. Nós estamos vendo aí várias nações do mundo contra Israel. Israel é o relógio de Deus dos tempos finais. Quando verdes Israel sitiada de exército e todas as nações odiando Israel, está próximo à grande tribulação. E o que é que nós temos que fazer nesses dias? É orar. Orar pela paz de Israel. Orar pela paz do mundo. Porque só vai entrar no reino de Deus aqueles que passarem por Jesus. Porque Jesus, quando ele veio a este mundo, ele foi batizado também por um judeu chamado João Batista. E ali, quando ele foi batizado pelas mãos de João, ele aceitou, assumiu os nossos pecados sobre ele. Porque o batismo de Jesus é que ele se batizou exatamente para assumir, para aceitar os nossos pecados. E ele morreu na cruz do Calvário exatamente para pagar os nossos pecados. Então nós estamos vivendo realmente o tempo que está se cumprindo das profecias finais. Porque o livro de Apocalipse afirma que esse mundo terá, sim, um juízo, terá um julgamento, terá realmente a separação dos bodes das ovelhas. Porque o mundo caminha realmente de mal a pior. E essa palavra não é uma palavra de espanto, é uma palavra de reflexão para que nós tomamos alento espiritual em nossas vidas e nós procuramos, diante desse conflito, dessas guerras que está acontecendo, não sabemos se é a terceira guerra mundial, mas estamos vivendo um mundo de guerra. E as nações que não estão em guerra, as pessoas estão apavoradas, estão em guerra nos seus corações. Então devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então a nossa oração é que busque ao Senhor enquanto se pode achar. Porque a salvação está em Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Pedro diz que em nenhum outro há salvação senão por meio do Senhor Jesus. Ele que deu a sua vida pelos nossos pecados, após ele assumir, após ele ser batizado ali nas águas do Rio Jordão. Tome essa palavra de reflexão na tua vida e guarde para todo sempre. Amém? E Deus abençoe a cada um que ouviu essa palavra e põe em tua vida Jesus como sendo o teu Salvador. Amém?